Então, primeiramente, boa noite a todos, boa tarde, né? Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 10 de março, quarta-feira, turma do horário EF tarde. Pessoal, aula passada a gente começou a discutir sobre processos de fabricação, né? Então, a gente falou lá, comentou que a gente viu algumas características onde o engenheiro projetista, ele tem que ter lá aquelas afinidades de criatividade, de conhecimento de áreas distintas, né? Ter uma boa comunicação, ou seja, aquela pequena interação com o sistema de forma geral. E também falamos sobre o processo de fabricação. Então, demos exemplo lá de projetos que, teoricamente, na concepção é fenomenal, mas talvez ainda não seja cabível de ser, não é factível, né? Ele não é construtivo, ele ou tem alguma característica ali que torna ele inviável, né? Então, quando você vai para essa linha de raciocínio, eu coloquei uma atividade aqui para a gente hoje, é uma atividade simples, tá? Que vocês vão fazer no Word ou no PDF mesmo, vou explicar aqui para vocês, que nós vamos pegar aqui um equipamento e vocês vão fazer a descrição dele em função dos componentes dos processos de fabricação. Nós vamos puxar um pouco de assunto aí em relação às outras disciplinas do curso da engenharia mecânica que vocês fizeram, né, com formação mecânica, processos mecânicos de fabricação, de usinagem, e assim por diante, aquela linha de materiais, tá? E como que funciona. Primeiramente, eu vou explicar aqui a sequência da atividade, depois eu dou o foco no elemento em si. A partir do desenho apresentado, né, e por meio de uma análise da vista em corte, identifique o nome, a composição e descreva, barra detalhe, né, o processo de fabricação de cada componente em específico, seguindo as seguintes orientações, tá? A atividade ela é de forma individual, tem valor inicial de 0 a 10 pontos, tá? A entrega deverá ser feita por meio do AVA, justamente onde a gente está, né, ó, essa janelinha do AVA, é uma aula lá da quarta-feira, tá? Num prazo de 48 horas, a partir do início desta aula. Então, a partir de agora, de 5h20, está contando o tempo aí para a entrega em 48 horas dessa atividade. Caso o aluno opte em entregar a atividade com atraso, a mesma sofrerá uma pequena penalização de 30%, 0 a 7, né? Existe um limite para a entrega desse atrasado, que esse limite aqui está para todos os projetos, tá? Inclusive o do rodízio, da caixa, né? Que quem não entregou ainda pode entregar. Então, até dia 30/5. As pessoas que entregaram na data e tiveram alguma inconsistência lá, que eu entrei em contato lá, eles estão no primeiro prazo ainda, fiquem tranquilos, ok? Tem gente que mandou lá, faltou um íconezinho para abrir, a gente está se resolvendo. Os demais que fizeram já receberam uma devolutiva aí, dá para olhar depois lá no AVA, tá? Mas a gente tem aqui a data de 30/5, 30 de maio, porque no início de junho a gente tem que fechar a nota da disciplina, lembrando que nossa disciplina ela é CCE. O que é CCE? É componente curricular único, especial. A gente tem apenas uma única nota, igual TCC, igual a introdução, tá? A gente não tem AV1 e AV2, a gente tem uma nota final na disciplina. Com isso, vem aquela carga dos 80%, viu? Fiquem espertos, a frequência aqui é 80%, não é 75%, como nas demais disciplinas. Na entrega, deverá constar a lista preenchida, né, conforme solicitado. A pontuação final da atividade faz parte componente da composição da média final da disciplina. É permitido pesquisa web a fim de compreender detalhes acerca do componente. Então, a pesquisa é aberta, tá? Nós vamos colocar aqui um elemento para vocês vão analisar esse elemento e vão pesquisar. O que é isso aqui? Geralmente, qual é a composição dele, o que ele é feito. Então, aí você vai ver lá o processo de fabricação. Então, você abrindo essa atividade, eu coloquei para vocês 2 documentos lá, tem tanto em Word quanto em PDF, é o mesmo documento, tá? Olha, vocês têm um pouquinho mais de 48 horas, tá dando aqui 49 horas, tá? Porque eu coloquei no fim, como se fosse no fim do horário da aula, de depois de amanhã, de sexta-feira, tá? Ó, sexta, dia 12, às 19 horas é o tempo de entrega. Cuidado, pessoal da terça-feira tem o horário da terça e aqui é o horário da quarta, as atividades são diferentes. O exemplo usado é diferente, tá? Então, quando a gente abre aqui, não vou abrir aqui, ele abriu aqui, ó, a gente consegue abrir aqui para dar uma olhada. Então, aquela explanação que a gente colocou, ele está aqui, tá? Em questão de apresentação, igual a gente colocou ali do projeto. Você tem aqui, ó, identificação e nome do componente, né? Ó.
Nomenclatura, nome apresentado, 1 ponto. Material de composição, identificar o material de composição do elemento, né? 3 pontos. Processo de fabricação, apresentar o processo de fabricação, conformação, aquisição do componente especificado. Pessoal, coloquei aqui para vocês uma válvula de passagem de tubulação de água, né? A gente chama válvula de passagem, mas pode ser uma válvula gaveta, muito conhecida. Então, aqui tem uma imagem isométrica dela, tem uma imagem em corte, tem a identificação dos elementos, vocês poderão dar zoom aí nessa ferramenta depois, dar no arquivo para poder visualizar melhor, tá? Aqui embaixo tem o nome do item. Então, por exemplo, ó, item número 1, ele chama de corpo. Quando a gente fala aqui para você preencher a tabela e colocar o nome de identificação, seria esse mesmo, ó, corpo. Então, você coloca aqui o corpo, tá? Qual que é o material de composição desse corpo? Não sei, vamos pesquisar. Descobrir o material de composição, como será que ele é fabricado, né? Aí eu vou detalhar o processo de fabricação. Cuidado, aqui é a grande jogada da atividade. É você pensar caso a caso, componente a componente, são 14 componentes, 16 componentes, desculpa, tá? E aí vocês vão olhar cada um deles e vão olhar do que ele é feito, como ele deve ser fabricado. Se você fosse um engenheiro projetista, como você ia solicitar a fabricação dele, como você ia fabricar ele, né? E é justamente para ter esse raciocínio, essa vivência. Com essa atividade, o intuito, o objetivo dela é vocês terem já uma vivência de que dentro de um projeto eu não preciso pensar apenas em geometria, tamanho, dimensões, né? Eu tenho que pensar em viabilizar o meu projeto, processo de fabricação, montagem, desmontagem, características. Às vezes você pensa ali, vou colocar um elemento bipartido, vou colocar um elemento a mais, um elemento a menos. Você vai pensar que na sua produção é elemento a mais, na vedação é elemento a mais, é um componente a mais. Então, tudo isso você leva em consideração. Professor, não entendi como fazer isso. Não vou usar exemplo aqui da atividade. Eu coloquei um exemplo aqui no Google mesmo, só para mostrar para vocês. Vocês identificam esse elemento que está aparecendo aí, né? O bloco de um motor a combustão interna, correto? Estão visualizando o motor aí? Né? Pessoal, como um motor desse ele é feito? Esse bloco, na verdade, né? Como um bloco desse é produzido? Alguém sabe informar? Eu acho que ele é forjado e depois é usinado. Forjado e usinado. Tranquilo. Mais alguma opção? Outro processo de fabricação? Aí vai ter a retífica. A rotífica é na usinagem, né? Na usinagem. Ele faz parte da usinagem, né? A retífica. Mas vamos lá. Não seria fundição em vez de forjamento? Eu acho que ele seria fundido, posteriormente usinado, né? Então veja lá. Esse bloco professor? Oi, desculpa, não entendi. Como é feito os blocos, é? Esse bloco aqui, como ele seria fabricado? Qualquer um desses Fundição, blocos né? aqui. Fundição, né? Só foi fundição. Isso. Ele seria fundido, posteriormente usinado, né? Então, se você olhar aqui, ó, ele está um bloco fundido, mas a gente sabe que a gente tem regiões aqui onde eu preciso fazer o encaixe de outros componentes. Por exemplo, se eu vier colocar aqui o cabeçote aqui em cima, se eu não tiver aqui uma rugosidade, né, um acabamento superficial satisfatório, eu não vou ter vedação, não vai ter estanqueidade, né? Vai ter mistura entre os elementos, ou seja, o processo de fabricação desse elemento, ele não é puramente uma fundição. Ele é fundido, posteriormente usinado. E aí vai levando diversas considerações, né? Esse aqui foi um exemplo. Tem um outro exemplo aqui que eu conversei também com as turmas de ontem. Só abrir aqui que eu acabei fechando a janela. Opa, abrindo a janela errada também. Vocês conhecem esse elemento apresentado em explosão aí? Motor de indução. Motor elétrico, né? Pronto. Não é um de combustão interna, mas é um motor elétrico. E aí, quando você olha aqui esse motor elétrico, eu peguei esse modelozinho explodido aqui da WEG, essa carcaça desse motor, como será que ele é feito? Alguém sabe informar ou como você fabricaria essa carcaça?
Fique à vontade, pessoal, de falar. Se errou, não tem problema. A hora de conhecer é agora, a hora de errar é agora, né? Fiquem Acho tranquilos. que é fundição também, não, professor. Acho que é Pronto, fundido também, né? exatamente. Esse motor. Fundido. É fundido a carcaça dele. Alguém sabe explicar tecnicamente por que seria mais Inclusive, ele viável fazer? é fundido, né? Por que seria mais viável fazer fundido do que Perfeito. usinado? O que diferenciaria aí no processo? Porque usinado ia perder muito material também, né? Perder material, geometria complexa, né? Isso. Essas aletas aí, imagine você usinar isso aí. Imagine se fosse uma atividade lá Ia ter um prática. tempo de usinagem muito grande, né, professor? Tempo de usinagem, perda de material, né? Como foi colocado, justamente. Mas, em compensação, somente a fundição também não atende ele, né? Você tem que passar pelos dois processos. E aí você vai chegando e dando origem ao seu elemento. Que nem aqui, ó. Nós temos uma carcaça aqui que faz o fechamento do motor. Essa carcaça, ela tem aqui uma região que é como se fosse um mancal, né? Um alojamento de quem aqui, ó, o elemento 16, um rolamento. Ela precisa de um acabamento ali para ser usinado, né? Usinagem para o correto assentamento, geometria, tolerâncias dimensionais ali do rolamento. Se você pegar o IP dos motores, motor IP65, IP66, né? Você tem ali níveis de vedação desse motor, níveis de proteção. Então, isso leva em que sentido? O grau de precisão também dos encaixes das peças. Aqui na extremidade dele, ó, nós temos essa tampa defletora que ele chama aqui. É a proteção aqui da ventoinha, né? Que faz o fluxo de ar aqui para a refrigeração do motor. Uma tampa como essa, como ela seria feita? Como a gente poderia fazer uma peça dessa? Sempre quando vocês tiverem dúvida em relação ao como a peça é feita, a primeira coisa, pense qual o material dela, né? Ela é de chapa metálica. Ela é uma peça metálica. Como seria viável fabricar ela? Estampagem. Estampagem, legal, né? Estampagem Ei, você já... professor, Oi, pois não. o senhor lembra que eu fiz um projeto também de um desenho de uma tampa dessa? Até pedi ajuda do Sim, senhor para tirar uma verdade. dúvida. A Ambev comprou uma impressora 3D e fez essa Fez a tampa tampa aí. nela. Legal. Sim, deu certo. Porque a tampa que eu desenhei lá é de um motor específico que para comprar essa tampa ia ser muito caro, porque é importado. Ia ser Sim, caro e o tempo ia ser longo. entendi. Aí optaram por fazer impresso em 3D. Legal. Isso é um outro ponto muito interessante, viu, pessoal? Escala de produção, né? Vamos usar um exemplo aqui lá da Durametal, por exemplo. A Durametal, ela trabalha tambores de freio, disco de freio, né? Cubos de roda. Se você pega ali um tambor de freio, ele é uma peça também que tem uma certa geometria, volume, mas de espessura fina, uma casca fina, né? Então, para eles, o processo de fabricação, eles trabalham em escala. O que seria interessante? O que é o interessante para eles? Eles fundirem a peça, terem lá um grau de conhecimento, expertise e esqueci a palavra exata, vamos falar assim, de grau de precisão, função de precisão a gente chama, para que parte do produto dele possa ficar no acabamento superficial da própria fundição, ok? E lá na região onde ele vai ter um encosto, onde vai ter que ter uma região de assentamento, né, de assento, aonde ele vai fazer a vedação, ou até mesmo onde ele vai ter contato contra a região ali, por exemplo, disco de freio, onde vão passar as pastilhas, ele passa pelo processo de usinagem, né, remoção de material, a fim de dar geometria final, acabamento superficial final, né? E aí, que nem o Carlos Henrique falou um exemplo muito interessante. O processo de fabricação dessa tampa, ela pode ser por estampagem. Quando a gente fala de estampagem, nós precisamos do quê? Uma ferramenta de estampo, né? Então, nós temos que ter uma ferramenta lá, um molde para estampagem, uma máquina lá, uma prensa, pode ser excêntrica, pode ser hidráulica, tranquilo. Mas se eu for fazer uma tampa dessa, será que justificaria eu fazer uma ferramenta de estampo para ela? Né? Não, não é. Então eu posso buscar outros processos de conformação. Poderia fazer ela em partes, né? E unir ela por processo de solda. Vamos usinar aqui, ó, essa tampa aqui, a parte de trás, né? Vamos pegar uma imagem aqui no tampa, motor, vamos ver se tem aqui elétrico. Aqui ele vai pegar essa tampa de, vamos pegar esse modelinho aqui, ó. Eu poderia usinar essa parte,
fazer na calandragem, na caldeiraria, essa segunda parte e fazer uma união por solda? Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu só vou produzir uma. Se eu fosse produzir aí milhares, né, dezenas, centenas, talvez justificaria, então, eu fazer lá o quê? A conformação por ferramenta, né? Ainda mais que eu tenho tamanhos distintos aqui, né? Tranquilo? Vamos outra pecinha aqui rapidinho. Nós temos aqui ó, um ventilador. Esse ventilador aqui é como se fosse uma turbina ali, né? De uma bomba d'água, mas ele é para fluxo de ar. Geralmente o material dele é plástico. Se a gente fala de plástico, qual seria o processo de fabricação desse elemento? É extrusão? Injeção, né? Injeção, exato. Injeção de plástico. Mas para injetar plástico eu também tenho que ter um molde. Só vamos fazer uma? Vamos para a impressora 3D, manufatura aditiva ali, né? Deposição de material, seria uma saída. Vou pegar um último elemento desse motor aqui, que é bem interessante. Esse motor ele tem um elemento móvel, que é o eixo aqui, né? O rotor, a bobina aqui, o estator, né? Nós temos aqui um rolamento. E eu tenho que ter uma vedação. Nós temos aqui um anel de retenção. E tem uma gacheta aqui, um retentor, né? Ó. Um retentor, um anel de retenção. Esse retentor ele é de borracha. Como que borracha? Como que será que é feito um retentor desse, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão? E aí? Geralmente essas peças de borracha, dependendo de uma matriz, ela pode ser vulcanizada, tá? Que o material ele é derretido e conformado, ou ele pode ser estampado, dependendo da geometria, tá? Então, dependendo do material, dependendo da composição, você vai ver o melhor processo de fabricação para o seu elemento. E é partindo dessa linha de raciocínio, fechei, hein? Fechei todo o AVA, mas calma aí que a gente salva isso aqui, tem como. Tá aqui, acabei fechando a janela e fechei o AVA. Quando você olha aqui, a linha de raciocínio, então é nessa linha que nós vamos trabalhar. Você vai pegar aqui, ó, na válvula, vai fazer na análise aqui, ó, por exemplo, essa peça aqui, número 15, ó, que aqui ele chama de volante de acionamento. Algumas válvulas você vai chamar de manípulo, né? Se ela fosse uma válvula pequenininha, é o manípulo dela ali. Mas essa aqui, como ela é maior, ela tem um volante. Como será que eu fabrico esse volante? Não sei. Putz, então eu vou pesquisar aqui na internet sobre outras válvulas. Eu fechei não, tinha só minimizado. Válvulas tipo gaveta. Né, ó. Olha elas aí, fabricadas, né? Vou pegar algumas imagens, vou olhar. Você consegue ver diversos fabricantes, modelos, características aí, ó. Como será que elas são feitas? Ou seja, vocês vão pesquisar, lembrando que a gente falou aqui, né, ó, que a pesquisa ela é livre, então o aluno é permitido a pesquisa na web, porque querendo ou não, no dia a dia do trabalho, vocês vão pesquisar esse material, vão atrás, vão buscar para poder viabilizar no seu projeto. E aí vocês vão preencher. Pessoal, eu coloquei esse material tanto em Word quanto em PDF, tá? Vamos voltar aqui, não está aqui. Tem tanto em Word quanto em PDF, o mesmo arquivo, para vocês preencherem, tá? E devolverem. Só um detalhe, quando vocês anexarem aqui de volta, ele só está recebendo em PDF. Então, se você fez em Word, vai lá, salva em PDF e envia, tá? Então, o AVA está programado para receber somente arquivos em PDF. Tranquilo? Sobre essa atividade, alguma dúvida? Algum questionamento? Nenhuma. Não, professor, tudo ok. Deu para entender a lógica, né? Tranquilo. Legal. Pessoal, então, utilizem o tempo aí da aula ainda, façam, pensem, pesquisem. Tem aqui o elemento apresentado a vocês, são 16 componentes. Vocês estão lá. Se fosse na hora do trabalho lá, o cara ia olhar assim, um relógio 5h52, ó, vocês saem 6 horas, 18 horas. Então, faz isso aqui rapidinho antes de ir embora, né? Faz aí, termina para nós e aí tá liberado. Então, logicamente que acontece, né? Mas não aqui agora, mas dê uma analisada. Se vocês olharem aqui na tabela, por exemplo, o elemento 3 tem duas nomenclaturas aqui, que é a cunha, tá? Que é a borboleta aqui de fechamento.
borboleta se ela girasse, né? Como é cunha, ela é gaveta, ela se move linear. Então, ele tem aqui de 1,25 até 4 polegadas, e aqui ela tem o outro normativo aí de 5 a 24 polegadas. Então, só diferenciando normativas aí. Tranquilo? Veja, ó, uma válvula dessa chega a 24 polegadas, hein? Quanto dá 24 polegadas? Nem eu sei. 25,4 vezes 24. Olha aí, 600 milímetros de diâmetro. Mais de meio metro de diâmetro aí, ó. Uma válvula dessa. Então, tem diversos tamanhos aí para a tubulação, ok? Pessoal, só para a gente poder se organizar em relação à nossa disciplina, por favor, nomes aqui, para a gente gerar a nossa frequência. Outro ponto interessante que tem que ser lembrado, hoje, dia 10, nossa próxima aula é na segunda-feira, dia 15. Segunda-feira, nós estaremos fazendo a nossa atividade avaliativa da disciplina, tá? Vamos entrar aqui, ó, na segunda-feira. A apresentação da disciplina. Você colocou esse plano de ensino aqui resumido, né? Ó. E aí aqui está aqui, ó, dia 15, prova teórica. Então a gente vai falar lá sobre conceitos de projeto, processo de criatividade, tomada de decisão. Essa parte de fabricação não entra agora. Vai entrar aquela teoria que está toda aqui no AVA já, entendeu? Que a gente já foi apresentado e discutido com vocês. Ó, conceitos, conceitual, análise de projeto, tomada de decisão. Tem lá no material teórico prático também, que é da turma de terça ou de quarta, que é igual. Se você acessa a quarta, se você acessa a terça, é o mesmo material. Você vai olhar lá, tem um material lá para você estudar também. Segunda-feira, como será a nossa prova? Online pelo AVA, no horário da disciplina. Então, a gente entra, faz o contato, eu abro a chamada com vocês, a videoconferência, tá? A prova fica ativa, vocês ativam ela, começam a executar ela, a gente encerra a videoconferência para que não fique usando a internet de vocês, para não ficar lenta nem nada, e eu vou estar à disposição lá no WhatsApp ou Torpedo para quaisquer dúvidas eventuais ao andamento da prova. Tranquilo? Então, segunda-feira, temos nossa primeira atividade avaliativa teórica. Legal? Lembrando que aqui é a nossa segunda, né? A gente já fez da caixa do rodízio e agora estamos fazendo essa aqui. Todas essas atividades vão somando pontos, lá os dots, para o final a gente compor a nossa nota, viu? Beleza? Alguma dúvida, Mário? Beleza. Alguma consideração? Questionamento? Tranquilo? Então, pessoal, bom fim de semana a todos. Usem aí o tempo a favor de vocês. Ainda falta aí 55 minutos para encerrar a aula. Eu acho que é um tempo suficiente para vocês fazerem a atividade aí já e ficarem livres, ok? Pessoal, até segunda. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição no nosso meio de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom fim de semana, bom estudo. Valeu, boa noite, até mais. Até mais, Boa valeu. semana, professor. Bom fim de semana. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Boa noite. Bom estudo.